quero te louvar a Deus pela vida de vocês, pela igreja. Né? E nós temos algo importante para fazermos nessa tarde, nessa noite, que é a Santa Ceia do Senhor, amém? Amém. Pena que a maioria das pessoas tem fazendo trabalho ultimamente e não está hoje, né? Não tem tempo para vir, não deu tempo para vir à casa do Senhor, amém? Mas nós temos algo especial da parte de Deus nessa noite. Eu creio que todos nós, né, quando a gente vem à casa de Deus, a gente tem no coração, né, o desejo de ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Né? Há momentos na nossa vida que nós pensamos em desistir de todas as coisas, deixar as coisas, né, de lado, né? Mas o Espírito Santo, ele conhece as nossas debilidades, nossas fraquezas, e ele acaba tocando em nós, fala assim, não, é tempo de nós continuarmos, não é tempo de parar, é tempo de nós continuarmos, lutarmos, para nós podermos concluir o projeto de Deus na nossa vida. Né? Por isso que a palavra de Deus, há duas pregações atrás, né, ela nos deu um primeiro título chamado Vinde a mim. Nós tínhamos que ir a Jesus, né, de uma maneira, e nesse momento nós vamos de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus não pede um padrão, Deus pede que você simplesmente vá a Jesus, e nós chegando em Jesus, nós somos transformados, nós somos tocados por Ele, e nos espelhamos em Jesus para que nós possamos ter um guia, né, olhando para Ele, para que o nosso caráter possa ser transformado no caráter de Cristo. A nossa jornada na Terra é um trabalho do Espírito Santo na nossa vida, para que o nosso caráter possa ser idêntico, ou o mais parecido possível com o de Jesus. Amém? Então nós temos um guia na nossa vida chamado Jesus. Amém? E as pessoas pensam, mas vai ser impossível chegar no mesmo patamar de Jesus. Realmente é impossível, se nós não contarmos com a presença do Espírito Santo, se nós não contarmos com a ajuda do Espírito Santo, né, nós não conseguiríamos mesmo. Né? Jesus, ele veio, ele pagou o preço na cruz, nos libera o caminho, para que nós pudéssemos ter acesso a esse lugar, né, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós, para que essa realidade de Jesus pudesse se tornar realidade em nós. Amém? Não é impossível. É trabalhoso, é difícil, é complicado, mas é possível. Amém? Então nós temos um espelho chamado Jesus, né, que nós devemos ter ele como o nosso guia, nosso exemplo, né, na nossa vida. A segunda mensagem falou sobre seguir a Jesus. Quando nós falamos seguir a Jesus, nós estamos falando não seguir de qualquer forma. Amém? Nós chegamos em Jesus, somos transformados por Jesus e nós seguimos a Jesus naquilo que Ele está fazendo, da maneira em que Ele faz as coisas, então nós olhamos para Ele e fazemos da mesma forma. Porque Jesus mesmo falou assim, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Né? Se o Pai não faz, o Filho também não faz. E nós temos que ter na nossa vida uma coisa, se Jesus fez, nós também podemos fazer. Porque é o trilho, né, que Jesus deixou para a nossa vida. A coisa que mais dificulta a nossa caminhada é nós entendermos que o nosso padrão de vida na igreja, ele tem que ser o mesmo padrão que nós temos fora da igreja. Às vezes as pessoas pensam que ser cristão é estar somente na igreja, viver uma vida na igreja de uma forma, e quando eu saio da igreja eu começo a viver a minha vida como eu sempre vivi. Na realidade, aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano, ele tem que ser o reflexo daquilo que nós vivemos na igreja. Amém? Porque senão não tem sentido nós estarmos na igreja e a nossa vida não está sendo transformada. Amém? O motivo maior de nós estarmos na igreja é vir à igreja para adorar um Cristo, para glorificar o Cristo que morreu por nós, reconhecê-lo como Deus sobre a nossa vida,
Mas o mais importante é nós recebermos a palavra de Deus, movida pelo Espírito Santo, que nos leva a uma verdade que nos liberta. Né? E essa verdade que nos liberta, ela vai nos libertar de quê? Do nosso erro, da nossa mente, né? Que nós temos guardado muitas coisas do nosso passado, da nossa vida passada, fora da igreja, que ainda faz parte da nossa vida. E nós precisamos então, com a verdade bíblica, junto com o Espírito Santo, remover essas coisas da nossa vida. Muitas vezes nós temos ainda superstições que fazem parte da nossa vida, mesmo sendo crente. Né? Eu não faço isso porque cada vez que eu faço isso, acontece alguma coisa ruim. Isso são superstições. E muitas vezes ainda nós nos pegamos fazendo essas coisas. O nosso Deus é maior que todas as coisas. O nosso Deus é um Deus poderoso, que transforma, que liberta. Né? E nós precisamos entender essas coisas. Eu quero então levar vocês, irmãos, a uma palavra um pouquinho mais profunda nesse sábado, para que possamos entender então o mover de Deus. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Veja como é que o trabalho de Deus, e veja como é que nós vamos crescermos neste processo. Efésios 2, 8. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, de vocês, é um dom de Deus. Amém? Amém. Então a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que a salvação, ela é gratuita. A salvação, eu não preciso fazer nada para entrar no reino dos céus, para entrar no céu, para a vida eterna. Porque se eu fizer alguma coisa para merecer esta vida eterna, essa entrada na vida eterna, significa que eu estou anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque o sacrifício de Cristo Jesus é o que pagou, o que liberou o meu acesso a essa vida eterna. Mas a questão é que a igreja hoje ela está acostumada de uma forma errada. Ela fala assim: se Jesus pagou o preço e eu já estou salvo, né, então eu posso desfrutar de todas as coisas que tem no reino dos céus. São minhas, e na realidade não é verdade. A salvação é gratuita, mas desfrutar das coisas que estão no reino dos céus, nós temos que pagar um preço. Amém? E nós temos um erro muito grande muitas vezes, que é: sou salvo, Cristo pagou o preço pelo pecado, então eu tenho direito a todas as coisas. Tem coisas que nós temos que pagar o preço, tem coisas que nós temos que orar, tem coisas que nós temos que jejuar, tem coisas que nós temos que fazer e pagar um preço para que possamos receber essas coisas. Nós, talvez, até a sabedoria, a palavra de Deus diz: se você quer sabedoria, peça a Deus. Então você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que pedir a Deus. Amém? Ela não está gratuita. Você vai ter que fazer o processo de pedir a Deus, de buscar a Deus. Para Deus, eu quero sabedoria. Então eu quero buscar e tenho que buscar a Deus nesse sentido. Então você já está pagando um preço, você está fazendo algo para receber algo de Deus. Amém? Agora a salvação, você não faz nada para ter a salvação. A única coisa que você faz é receber e reconhecer o sacrifício de Cristo. Amém? Então nós já estamos salvos. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus 6, 10. Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Amém. Primeira coisa que nós temos que entender, a primeira coisa que nós entendemos é que ser salvo não é por nosso mérito, é por algo que Jesus fez, que o Pai enviou seu Filho para morrer na cruz e nós ser salvos. Então a salvação é um dom de Deus. Amém? É um presente de Deus para nós. Né? Agora, Jesus, quando ensina a orar, a primeira coisa que ele ensina a orar, na oração do Pai Nosso, ele fala assim: venha a nós o teu reino. Então ele já pediu que viesse alguma coisa, instituindo o reino de Deus na terra. Amém? Então, dentro deste reino, agora aqui fica um pouco mais apertada a coisa. Você veja que dentro deste reino, só existe uma maneira de você andar no reino de Deus. E está escrito nesse versículo. Ele fala aqui:
venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A tua vontade. A vontade de Deus. Né? O problema da igreja hoje é que venha o teu reino, mas seja feita a minha vontade. A minha vontade não pode ser a minha vontade. No reino de Deus, nós podemos andar nele somente fazendo a vontade de Deus. Então, a minha vontade não conta. Ah, pastor, hoje eu tenho vontade de fazer isso. Eu tenho vontade de fazer aquilo. É a vontade de Deus? Se não for a vontade de Deus, não faça. Porque, para falar a verdade, a minha vontade agora era estar no meu sofá assistindo alguma coisa que agradasse a minha carne lá em casa. Então, eu não fiz a minha vontade para fazer o quê? A vontade de Deus. Você está aqui nesta noite porque você não está fazendo a vontade que você queria. Tenho certeza que cada um de vocês tem um lugar predileto no sábado à noite que queria estar, não é verdade? Né? Talvez o prazer da família, muitas vezes, é se juntar em volta da mesa para desfrutar de uma janta, de um jantar em família, não é verdade? É o desejo do nosso coração, muitas vezes. Mas é a minha vontade. Só que no sábado à noite eu tenho um compromisso que eu tenho que deixar as minhas vontades para fazer a vontade do meu Pai. E quando nós fazemos isso, nós estamos ganhando diante de Deus. Porque no reino de Deus, só cresce se nós fazermos a vontade de Deus. E tem muitas vezes que a vontade de Deus vai nos pedir coisas grandes para nós deixarmos de lado. Eu lembro de uma passagem, de uma história bíblica, que eu não lembro onde está a passagem agora. Chega uma determinada pessoa para Jesus, e Jesus fala assim: vem após mim, vem, segue-me. Ele fala assim: não, espera um pouquinho, vou lá, vou despedir, né, a minha família, eu vou despedir, né, porque tem um defunto lá, eu vou ter que vir lá primeiro enterrar o defunto, para depois eu seguir o Senhor, pois eu estou liberado para seguir o Senhor. E Jesus olha para ele assim: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Agora entenda esse versículo. Por que o morto tinha que enterrar outro morto, mas não tinha gente viva lá? Só que Jesus falou que gente morta espiritualmente enterrando um morto fisicamente. Amém? Ele falou assim: aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Tem muitas vontades dentro da nossa vida em que nós temos que colocar uma prioridade. Quem é prioridade na nossa vida? Você veja que Abraão, ele tinha uma prioridade de servir ao Senhor. Vocês lembram que eu contei a história para vocês, que não está escrito na Bíblia, mas que foi o Espírito Santo que me revelou, que Deus desceu, né, na terra, pegou Abraão, sentou com ele, contou uma história do Evangelho para ele, porque em Gálatas 3, 15 em diante, fala que que o Espírito Santo, que Deus revelou primeiramente o Evangelho a Abraão, ou seja, ele contou a história de Jesus. E Abraão tinha uma prioridade na vida dele, é servir a Deus. E chegou o momento em que Deus colocou em xeque-mate Abraão. Ele falou assim: eu quero que você vá e sacrifique o teu filho. Qual era a prioridade de Abraão? A sua família ou servir a Deus? Ele não pensou duas vezes. Ele preparou tudo e foi. No momento do sacrifício, Deus intervém. Por quê? Porque no coração de Abraão, ele já tinha sacrificado seu filho. Então Deus entendeu, a prioridade de Abraão é me servir. Amém? Então, você veja que muitas vezes nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Por quê, pastor? Porque acima da nossa família. Porque quando nós servimos a Deus, a palavra de Deus diz assim: buscar primeiro o reino de Deus. Você veja só que você tem que ter um entendimento de buscar alguma coisa que já está liberado para nós. O reino de Deus. Você já não é salvo? Você já não faz parte do reino de Deus? Mas você tem que buscar esse reino. Quando você busca primeiramente o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Você entenderam qual é o grau de entendimento que você tem que ter? Primeiramente você busca Deus acima de todas as coisas. Prioridade máxima é buscar a Deus e o reino dele. Quando nós buscamos o reino dele e fazemos a vontade de Deus,
as nossas necessidades vão ser supridas. Seja no âmbito da nossa família, seja na nossa profissão, no nosso trabalho, seja nas nossas finanças, na saúde e todas as outras coisas que nós precisamos vão sendo supridas. Por quê? Porque quando você está no reino de Deus, buscando o reino de Deus, há uma promessa sobre a igreja que é que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, só que para nós chegarmos a esse entendimento, nós temos que subir primeiro o degrau da nossa vida espiritual, que é fazer a vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos fazer a vontade de Deus. Se nós não fazermos a vontade de Deus, nós não conseguimos crescer no Evangelho. Se nós não fazemos a vontade de Deus, nós não conseguimos obter a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito Santo só se manifesta na nossa vida quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade, do nosso ego, da nossa pequenez do pensamento, quando nós estamos fazendo o que nos dá prazer para nós, o Espírito Santo não pode se manifestar, porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. E nós precisamos começar a entender essas coisas na nossa vida. Por que muitas vezes na nossa vida, na tua vida em particular, tem coisas que não andam? Você percebe que todas as áreas da tua vida, mas tem uma área que sempre está patinando no mesmo lugar. Porque esta área ainda você não está vivendo a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus. Quando você deixar esta área nas mãos de Deus e começar a fazer a vontade de Deus, essas coisas vão começar a crescer, vão começar a prosperar, vai haver libertação, vai haver uma verdade que está operando dentro dessa situação, desse lugar da tua vida e que você precisa render a Deus. E geralmente, quando essas coisas acontecem na nossa vida, é que nós não permitimos que Deus entre nesse lugar da nossa vida, porque esse lugar é um lugar ainda que nos dá prazer na nossa carne, porque são coisas que ainda temos trazido do mundo para a nossa vida. E esse trazer as coisas que nós vivemos na nossa vida passada, antes do cristianismo, ela faz parte da nossa vida hoje e ela dá prazer para a nossa carne. Então, quando dá prazer para a nossa carne, ela não está no centro da vontade de Deus. Então, não tem como Deus trabalhar na tua vida naquela área, porque aquela área ainda você não rendeu à vontade de Deus. Quando nós rendemos a nossa vida a Deus, nosso ser completo para Deus, nós estamos fazendo a vontade dele. Porque nós estamos demonstrando a Deus com uma atitude natural, física, aqui na terra, que nós temos como prioridade fazer a vontade de Deus. Amém. Por isso que a palavra de Deus, Jesus fala assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É negar aquilo que você tem mais prazer na tua vida. Aquilo que te dá mais prazer na tua vida, você tem que se negar a fazer a tua vontade. Se negar a continuar vivendo dessa mesma maneira. Vai te doer, porque é um lugar onde te dá mais prazer na tua vida. É um lugar onde você dedica muito tempo da tua vida para esta situação. E aquele lugar ali você precisa render para Jesus e vai te doer. Você vai ter que se negar a fazer aquilo. Por mais que aquilo seja prazeroso para a tua vida, você vai ter que começar a se negar a si mesmo, para que a palavra de Deus possa começar a ter efeito na tua vida. Por que muitas vezes pregamos a palavra, ministramos a palavra e a palavra não tem efeito na nossa vida? É porque nós ainda estamos ligados a alguma coisa na nossa vida, no mundo natural, que nós trouxemos do passado para a nossa vida nova em Cristo Jesus. E essas coisas novas que nós temos vivido aqui dentro, elas não estão sendo completamente absolvidas pela nossa vida, porque nós ainda temos coisas que nós precisamos enterrar no nosso passado. Existem coisas que nós devemos perdoar. Por exemplo, nós vivemos fora do cristianismo, aceitamos Jesus, mas nós tivemos problemas na nossa vida passada e nós não perdoamos pessoas. Enquanto nós não liberarmos o perdão para essas pessoas na nossa vida anterior, nós não liberamos essa pessoa para viver a sua própria vida e nós não nos liberamos a nós mesmos para viver o melhor de Deus. Por que é importante entender isso?
Porque quando nós perdoamos alguém, Deus nos perdoa os nossos pecados. Então significa que se eu não perdoar essa pessoa, significa que Deus também não vai perdoar os meus pecados. E o que acontece? Qual é a coisa ruim que acontece quando Deus não perdoa os nossos pecados? Nós estamos bloqueados. O Espírito Santo trabalha na nossa vida, mas ele não tem acesso completo na nossa vida espiritual. Ele vai continuar suprindo a nossa vida, te indicando o caminho, mas ele não vai poder tomar a tua vida, a tua pessoa, realmente como templo vivo do Espírito Santo. Então existem coisas na nossa vida que nós devemos deixar. Coisas que nós devemos deixar para trás. Amém? Eu coloquei alguma coisa importante que eu vou chegar daqui a pouco. Aí na frente eu vou explicar para vocês, se vão entender um pouquinho melhor o que Deus está falando. É João capítulo 3, versículo 5. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém? Você veja só, entrar na salvação é gratuita, mas se nós não nascermos de novo, não poderemos entrar no reino de Deus. Quando nós falamos em nascer de novo, significa que todas as coisas da nossa vida foram feitas novas. Porque a palavra de Deus diz que somos nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Tudo se fez novo. Para que possamos iniciar uma vida nova com Cristo Jesus. Né? Então você vê só. Eu até comentei com o Diácono Sérgio essa semana. Um exemplo que o Espírito Santo me deu, né? Sábado passado, nós temos o culto. De madrugada o Espírito Santo me acorda, tipo 4 da manhã mais ou menos. E o Espírito Santo começou a me revelar essa palavra e falar no meu coração isso. Ele me deu um exemplo muito simples, mas muito importante, muito claro, que você pode entender o que é ser salvo, o que é reino de Deus. Irmãos, quando você vai no shopping, a entrada do shopping é gratuita ou é paga? É gratuita. Vamos dizer que alguém pagou o preço para você entrar no shopping, é verdade? A salvação é você entrar. Você está salvo. Agora eu digo uma coisa, quando você entra no shopping, é gratuita a entrada, você entrou no shopping. Agora você pode pegar qualquer coisa que está à venda dentro do shopping sem pagar? Não, você tem que pagar um preço. A salvação é gratuita. Mas o que está lá dentro, você tem que pagar um preço. Entende? Eu quero a unção. Você vai ter que pagar o preço pela unção. Você vai ter que buscar a unção. Eu quero sabedoria. Você vai ter que pedir a sabedoria e correr atrás da sabedoria. Eu quero o dom de cura. Você vai ter que orar a Deus, jejuar, pagar o preço para que Deus te abençoe com a cura. Mas não foi grátis. Não, não é grátis. Grátis é a salvação. Por graça somos salvos. Agora o reino de Deus, nós só tomamos posse do reino de Deus quando nós pagamos o preço. Aí nós olhamos pessoas que têm uma unção de cura muito grande, você movimenta milhões de pessoas, igrejas imensas. Este homem pagou o preço. Ele entendeu que a salvação dele era gratuita. Mas mover multidões debaixo do poder do Espírito Santo, ele tinha que pagar um preço. E um dos preços que nós temos que pagar para tomar posse de algum item que está exposto para nós no reino dos céus é a vontade de Deus. Negar-se a si mesmo. Para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus prevalece sobre a nossa vida, nós começamos a pedir alguma coisa dentro do reino espiritual, ou seja, um dom de cura, um dom de profecia, revelação, unção, poder e autoridade no mundo espiritual, está tudo colocado nas suas prateleiras. Você precisa ter acesso a esse lugar, mas pagando um preço. Está dando para entendermos? A salvação é gratuita, mas os dons espirituais que o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida, nós temos que começar a pagar um preço. Amém? E muitas vezes nós achávamos, eu principalmente achava, que como eu estava salvo, já estava no reino de Deus, tudo que estava dentro do reino de Deus fazia parte do pacote. E na realidade não é. Aí um evangelho muito fácil, muito simples sendo pregado. Que nós vivemos dentro da nossa própria vontade e nós desfrutamos de todas as coisas que Deus tem para a nossa vida. Isso é um evangelho de mentira. Porque dentro do reino de Deus,
Nós temos que fazer uma só vontade. A nossa vontade, ela tem que ser negada. Independente da área em que você está sendo minado pelo poder da tua vontade. Todas as áreas da nossa vida têm que ser negadas para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade. Quando isso acontece, nós começamos a crescer no Evangelho. A crescer no caminhar com Deus. Na intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus é uma coisa que nós buscamos e muitas vezes nós não sentimos essa intimidade mais profunda com Deus. Por quê? Porque muitas vezes está prevalecendo sobre a nossa vida a nossa própria vontade. Amém? Então nós precisamos buscar. Quanto custa o reino de Deus? Quanto custa viver o reino de Deus na nossa vida? Tudo que você é e tudo que você tem. Amém? Não é fácil. Tudo que você é e tudo que você tem é o valor do reino de Deus. Ou seja, se nós aniquilarmos os nossos valores, o valor de Deus começa a fluir sobre a nossa vida. Amém? Então, há coisas na nossa vida em que nós precisamos negar-nos a nós mesmos. Há coisas na nossa vida em que nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Há coisas que nós precisamos colocar no centro da nossa vida a vontade dele. Né? Por isso que a palavra de Deus diz assim, em Mateus 6,10, que nós lemos agora há pouco, ele falou assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você veja que a vontade de Deus ele tem que se prevalecer tanto na terra quanto no céu. Ou seja, as criaturas que vivem no céu, os anjos, querubim, arcanjos, eles têm que estar fazendo a vontade de Deus. Você veja só que aquela terça parte que não começou a fazer a vontade de Deus e fazer a vontade de Lúcifer, o que aconteceu com eles? Foram retirados da presença de Deus. Né? Isso é um exemplo para que você possa entender quão grande e precioso é fazer a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade da nossa carne, o resultado é morte. A palavra de Deus diz assim. Mas quando nós fazemos a vontade do Espírito, ele gera vida em nós. Amém? Então quando nós começamos a compreender este mover de Deus na minha e na tua vida, fazendo a vontade de Deus prevalecer sobre a minha vontade, sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu acho, sobre aquilo que eu tenho de compreensão, de entendimento, no mundo natural, eu fazer prevalecer a vontade da palavra de Deus, a vontade de Deus, fundamentada dentro da palavra de Deus, eu começo a caminhar e eu começo a crescer na presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Foi para isso que o Espírito Santo veio, para nos ensinar, para nos dirigir, para nos instruir no caminho que nós devemos andar. O Espírito Santo está na nossa vida para isso. Muitas vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo está na nossa vida somente para falar em línguas estranhas, e não é. Até a língua estranha, ela tem o seu propósito na nossa vida. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Você já se perguntou algumas vezes por que está escrito dessa forma? Deixa eu ler mais uma vez para você entender. Desde os dias de João Batista, quando João Batista começa a pregar o Evangelho, ministrando o arrependimento, até agora, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. Amém? Então significa que o reino de Deus, para que nós que somos salvos, poder nos apoderarmos do reino dos céus, nós temos que ser valentes. Nós temos que ser valentes. Para se apoderar, para se apossar daquilo que está no reino dos céus. Jesus abre a porta do reino dos céus.
E aquilo que eu expliquei para vocês, nem tudo que está dentro do reino dos céus, ele é de graça. Você tem que trabalhar, lutar para poder usufruir dos bens que estão ali naquelas prateleiras. Como se fosse, né, naquilo que eu falei, como se fosse um shopping, uma loja que está ali, os produtos à venda. Então tem que ter um esforço da nossa parte por um dom na nossa vida. E cada vez que nós oramos por um dom, a palavra de Deus diz: procure os melhores dons e peça a Deus. Você vai ter que pagar o preço para que esse dom comece a fluir sobre a tua vida. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa ministrando e falamos assim: mas como é que ele conseguiu ter esse entendimento da palavra? Ele pagou o preço para ter o entendimento daquela palavra daquela forma. O Espírito Santo revela, só que antes que o Espírito Santo revele aquela palavra, aquela ministração para aquele determinado homem de Deus, o que aconteceu? Ele buscou, jejuou, ele buscou a presença de Deus, buscou entendimento, pediu sabedoria, pediu que o Espírito Santo revelasse para ele. Então teve um trabalho por trás de uma revelação, para que ele pudesse entender aquilo que está sendo proposto. A palavra de Deus está escrita, mas existem muitas coisas dentro da palavra de Deus que Deus só revela àqueles que buscam a Deus. Amém? Aqueles que pagam o preço para receber uma revelação de Deus. Então, andar na presença de Deus não é andar de qualquer forma, não é andar e fazer a nossa própria vontade, mas é fazer a vontade do Pai Celestial. Amém? Amém. Quanto vale entrar no reino dos céus? Foi aquilo que eu falei para vocês, tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem. Amém? Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, este que estás nos céus. Amém? Então você vê só, tem muitas pessoas que falam assim: Senhor, Senhor e Senhor, falando de Jesus, que é o Senhor deles. Mas muitas vezes nós usa-se Senhor para se apropriar de alguma coisa que Jesus pode promover. Mas na realidade ele não é Senhor da sua vida. Amém? Usufrui-se do nome de Jesus para obter-se alguma coisa. Mas na realidade, no fundo da verdade, ele não é Senhor dele. Está dando para entender? Então nós temos que entender isso, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é tão clara. E neste versículo ele está dizendo aqui: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Você veja, nós usamos muitas vezes Senhor, Senhor, para fazer a nossa vontade prevalecer. Mas quando nós falamos Senhor, Senhor, e nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, nós teremos direito a entrar no reino dos céus. Amém? Então eu vou correr um pouquinho mais, que nós estamos com a hora um pouco avançada. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém? As coisas do mundo são muito bonitas, são muito prazerosas, são muito divertidas muitas vezes, mas se você colocar o mundo em primeiro lugar e amar mais o mundo do que amar a Deus, você não pode entrar no reino dos céus. É complicado isso, mas existe uma regra muito clara dentro do Evangelho. Ou você é de Deus, ou você é do outro lado. Não existe dentro da palavra de Deus um meio termo. Ou você está com Deus e cumpre a vontade de Deus, ou você está fora da igreja e cumpre a vontade do mundo. Porque existem dois senhores apenas. Existe o nosso Deus e existe Satanás. Quando você faz a vontade de Deus, você está plenamente dentro da vontade de Deus. Quando você não faz a vontade de Deus, você está cumprindo a vontade de outro Senhor. Amém? Então nós temos uma clara divisão
neste lugar: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Nós não podemos introduzir dentro da casa de Deus as coisas do mundo para agradar a igreja, para agradar as pessoas. Porque as pessoas não podem vir para a igreja porque aqui na igreja é liberal, as pessoas podem fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não, a igreja tem que ter um trilho de santidade e se cumprir a vontade de Deus. As coisas do mundo têm que ficar fora da igreja. As coisas do mundo não podem fazer parte nem da igreja e nem da tua vida. Ah, pastor, mas eu moro numa casa que foi feita por pessoas do mundo. Amém, ore e consagre. Eu uso um carro que foi feito por coisas de fora. Ore e consagre. Por que nós oramos e consagramos pelas coisas? Porque nós sabemos que essas coisas foram feitas por coisas de fora, por pessoas que não são crentes. Ah, mas eu gosto do meu carro. Amém, se gosta do seu carro, mas não coloque ele em primeiro lugar. Não coloque o seu trabalho em primeiro lugar. Porque o teu trabalho depende das mãos de Deus. Amém? Amém. Porque se você não depende das mãos de Deus, Deus retira a mão da tua vida e você começa a padecer enfermidade. E você vai ter que faltar no teu trabalho. Então o teu trabalho depende das mãos de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Romanos, para nós finalizarmos aqui. Romanos 8, 6 a 8. Diz assim: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Eu acho que a palavra de Deus ela é bem clara, bem direta, só não entende quem não quer entender. Existe um lugar de santidade dentro da igreja. Existe um lugar onde a santidade de Deus é exigida para que possamos viver e agradar a Deus. O mundo está disposto, só que o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Então nós não podemos colocar o mundo dentro da nossa vida como prioridade. Nós temos que colocar aquilo que faz e agrada a vontade de Deus como prioridade na nossa vida. Amém? Possamos participar das coisas do mundo. Uma das coisas que nós temos que entender, nós podemos participar de coisas do círculo de amizade do mundo que nós temos, mas não podemos ser influenciados por eles a fazer a mesma coisa. Nós que temos que influenciar a essas pessoas a fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Paulo disse: eu me faço de louco para ganhar os loucos. Mas ele não é louco. Ele se faz. Eu posso estar dentro do aniversário de uma pessoa que não é cristã, mas eu tenho que demonstrar dentro daquele lugar a quem eu sirvo. Amém? Eu posso trabalhar numa fábrica que o dono não é crente. Geralmente nós trabalhamos em fábricas assim aqui no Japão. Mas eu tenho que demonstrar para eles que eu sou crente. Muitas coisas que eles fazem, nós temos que nos afastar, nos abster dessas coisas. Porque não agrada o Deus que eu sirvo. Amém? Glória a Deus por isso. Eu sei que as verdades de Deus têm que ser colocadas e ministradas de uma maneira clara. Né? E a nossa vontade diante de Deus não pode prevalecer. A minha vontade não pode prevalecer. Só a minha vontade só pode prevalecer, só pode se alinhar com a vontade de Deus. Se a minha vontade for servir a Deus, a vontade de Deus está sendo feita. Ele vai te incitar você a fazer aquilo com mais verdade, com mais força. Porque a minha vontade e a vontade de Deus se alinham em um ponto da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deu para entender, irmãos? Amém. Precisamos então entender que viver na igreja, viver a vida de Deus dentro do nosso cotidiano é fazer a vontade de Deus e não prevalecer a nossa vontade.
Quando nós fazemos a vontade de Deus, se viu que o resultado da nossa vontade, da inclinação da nossa carne, ela é morte. Romanos 8:6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Amém? Amém. Vida e paz. Glória a Deus e aleluia. Amém? Vamos colocar de pé, então, vamos estar orando. Os diáconos que estão encarregados da ceia podem estar vindo aqui na frente já. Amém? Vamos estar orando então para nós, pela palavra. Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Quero, Senhor amado, que o Espírito Santo desça um bálsamo no coração dos seus filhos nessa noite, ó Deus. Que esta palavra, Senhor amado, seja impregnada nos seus corações, gravada, Senhor amado, com letras de sangue, ó Deus, no coração de cada um deles, ó Deus. Que todas as palavras que foram ditas, ó Deus, permaneçam nos seus corações, nas suas mentes, ó Deus, e que a tua vontade prevaleça sobre a vontade da nossa carne, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca nas tuas mãos, ó Deus, as palavras que foram lançadas hoje aqui, e que elas possam ir e cumprir o seu propósito, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos, te exaltamos, te damos a ti toda a honra e toda a glória, ó Pai, porque nós reconhecemos o Senhor como Senhor, único e Salvador das nossas vidas. Pai, nós te adoramos e glorificamos a ti, ó Deus, e que a tua vontade prevaleça sobre as nossas vontades, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, possam sentar. Eu vou estar repassando o texto bíblico. Pode ir. Que até eu repassar o texto bíblico, a Maharani pode estar chegando. 1 de Coríntios, no capítulo 11, ali diz assim, no versículo 23 em diante: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Amém. Glória a Deus e aleluias. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quero colocar, orar e consagrar este pão, ó Deus, que a partir de agora vai ser, testifica o teu corpo, ó Deus, que foi ali entregue na cruz do Calvário, Deus, que sobre ele estava todo o nosso pecado, Pai. O Senhor pagou o preço naquela cruz, Senhor amado, num corpo, Deus, e este pão testifica, Senhor amado, que é o seu corpo que vai ser distribuído para a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos, consagramos e separamos este pão, ó Deus, para honrar-te, glorificar-te nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus também eu quero colocar aqui o sangue, Senhor amado, que testifica este vinho, Deus, o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Foi este sangue que pagou o preço pelo nosso pecado, limpou as nossas vestes, ó Deus, e até hoje, ó Deus, este poder, essa autoridade desse sangue, ó Deus, ainda está sobre a nossa vida, ó Pai, agindo sobre a nossa vida, ó Pai, e que Ele possa, ó Deus, até o dia em que o Senhor vier, ó Pai, buscar a sua igreja, Ele possa continuar, Senhor amado, fazendo o seu trabalho, limpando as nossas vidas, limpando a nossa veste, nos preparando, Deus, para ser templo do Teu Espírito Santo através deste sangue, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu oro, consagro, Senhor amado, o pão e o vinho nesta noite para glorificar-te e exaltar-te. Amém. Amém. Pode servir.